Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um bate-papo e reflexão bíblica aqui na Primeira Igreja Batista em Bom Jesus do Itabapoana. Eu sou Oséias Silva e quero dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Quero mandar um abraço carinhoso a todos os membros aqui da Primeira Igreja Batista e a todos que separaram esse tempo para estarmos juntos aqui nesse bate-papo, nessa reflexão. Hoje com uma temática sobre ética cristã e quão difícil, né? É neste tempo nós entendermos como termos um comportamento eticamente correto. Esse é o nosso tema de hoje, que o Espírito Santo nos conduza a uma noite abençoada. Participe conosco. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus defeitos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador dos bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. E hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus defeitos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador dos bons costumes e evitar as más conversações, me policiar quando meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. E hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. E hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Olá, boa noite a todos e todas. Que bom ter você participando conosco de mais um encontro de bate-papo e reflexão bíblica. Deus
nos deu essa ferramenta para durante esse tempo nós estarmos juntos, conversando, cultuando, sendo edificados, e isso é muito bom. Eu espero que você esteja bem e quero desejar a você uma excelente noite, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar. Um abraço a todos que reservaram esse tempo para nós estarmos juntos. Interaja conosco. Hoje nós vamos conversar sobre ética, um assunto extremamente necessário para os dias em que nós estamos vivendo. Então eu quero convidar você a participar, a enviar a sua pergunta, a identificar se algumas pessoas usam talvez um nome fantasia ou alguma frase, e nós precisamos que você se identifique. Diga o seu nome, diga da cidade onde você é. Se você não é da Primeira Igreja Batista, diga de qual igreja você é. Nós queremos conhecer você, queremos identificá-lo. Por isso é tão importante que você se identifique. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro de bate-papo e reflexão bíblica da nossa igreja. Boa noite a todos. É com alegria que nós estamos iniciando esse bate-papo de reflexão bíblica. Quero dar um abraço fraternal a todos vocês que participam conosco nessa noite. A nossa oração, nosso desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Nós vivemos a expectativa do retorno das reuniões presenciais e estamos planejando, não o retorno das nossas reuniões como antes, mas estamos planejando que a partir do dia 13 de setembro nós vamos receber os irmãos aqui na igreja para participarem conosco das atividades que nós realizamos às quintas-feiras e também aos domingos. Estamos nos organizando, é um espaço bem limitado, um número bem reduzido de pessoas, e eu gostaria que vocês estivessem orando para esse retorno e também participando conosco, dando opinião, e nós estamos nesse tempo de expectativa e orando para que Deus nos dê direção, sabedoria para tomarmos as decisões corretas e decisões que glorifiquem o nome de Jesus. Oséias. Boa noite, tudo bem? Estou dando boa noite aqui novamente. Agradeço a presença de todos. Estou aqui, atento às perguntas. Você que tem alguma pergunta relacionada à ética cristã, eu peço que você compartilhe sua pergunta conosco. Posteriormente, nós teremos um tempo onde eu passarei a pergunta e nós conversaremos sobre ela. Eu quero motivar a você a participar. Não assista apenas, participe. Que esse bate-papo, que essa reflexão tenha a sua participação. Quero mandar um abraço já para o pessoal lá de Calheiro, de Pirapitinga, com o Casé, com a sua equipe lá toda. Um beijo carinhoso para os irmãos que nunca deixaram de participar, de acompanhar aqui as nossas transmissões. Muito obrigado a todos que acompanham, o pessoal de Calçado, pessoal de Vitória, pessoal do Rio de Janeiro e as pessoas aqui de Bom Jesus. Vocês moram no nosso coração. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus nos abençoe. Muito bem. Vamos dar início ao nosso bate-papo dessa noite, conversando sobre ética e de uma forma bem especial sobre ética cristã. E o pastor Isaac, eu penso que é de fundamental importância nós começarmos definindo esses temas para que os nossos ouvintes possam ter delimitado sobre o que nós falaremos nessa noite. Então eu queria pedir para o senhor definir ética cristã. Explica isso aí para nós, por favor. Pois bem, ética, numa definição bem pastoral,
nada filosófica, é o estudo do modo como os homens devem se comportar. Ética. Alguns vão definir a ética como uma parte da filosofia, como uma ciência, mas eu quero dar uma definição bem pastoral. É o estudo do modo como os homens devem se comportar. Ética cristã é o estudo de como o cristão deve se comportar na sociedade em que ele vive. Pastor Isaac, então, pegando duas palavras dessa definição, o senhor falou que ética está relacionada àquilo que, e as palavras que eu quero sublinhar deve se comportar. A ética está ligada a um padrão de comportamento, seria mais ou menos isso? Exatamente. Quando nós falamos da ética, nós estamos falando de um estudo, de um comportamento aceitável pela sociedade. Quando nós falamos de ética cristã, eu estou falando de valores que nós acreditamos, uma vez em Cristo, que são valores que devem fazer parte do nosso comportamento na sociedade em que nós vivemos. Eu já ouvi, e talvez você que nos acompanhe também já tenha ouvido a expressão ética do reino de Deus. E eu queria te pedir, pastor Isaac, para explicar isso para nós. O que é a ética do reino de Deus? O que as pessoas, o que essa expressão quer dizer para nós? Essa expressão, ela está identificando uma ética em relação a outra. Ou seja, quando eu falo da ética do reino, eu quero dar uma identidade a essa ética em relação à ética que a sociedade vive. Então, quando nós falamos a ética do reino, nós estamos falando de uma ética que é uma contracultura. Por exemplo, quando você define a palavra ética, você está falando de costumes, de uma sociedade, de um padrão aceitável pela sociedade. Quando eu falo de ética cristã, ética do reino de Deus, eu estou falando de outros valores. Muitas vezes esses valores vão de encontro. John Stott, ele fazendo um comentário do Sermão do Monte, ele dá um subtítulo, Contra a Cultura. Por quê? Porque a ética do reino e o Sermão do Monte, Jesus trabalha valores dessa ética, do reino de Deus, são valores que vão de encontro à cultura da sociedade em que nós vivemos. Por isso que tem uma ética específica do reino de Deus. Pois bem, pastor Isaac, afunilando ainda mais, né, e nós queremos nessa noite trazer esse assunto de ética para nosso contexto cristão. Qual a relação existente entre a ética cristã e a santidade que a Bíblia apregoa que nós devemos ter? Olha, tem toda a relação. Uma vez que a ética cristã, você fala da ética cristã e santidade. Isso. Quando nós falamos, vou definir santidade, porque às vezes a gente tem uma dificuldade com essa questão de santo. Quando eu falo de santidade, eu estou falando de uma separação para um fim, para um propósito específico. Tudo que é santo foi separado para a glória de Deus. Quando você fala de santidade no nosso meio, eu estou falando de me separar do mundo em que eu vivo, mas não apenas me separar do mundo, da sociedade em que eu vivo, mas me separar com um propósito. Então a santidade, ela tem um propósito. Quando eu falo da ética, a ética cristã também tem um propósito: fazer com que você seja semelhante ao seu Senhor, Jesus Cristo. Por isso que é ética cristã. A ética cristã, ela está fundamentada nos valores revelados na palavra de Deus, interpretados à luz da vida de Jesus. Então esses valores precisam ser vivenciados. E a santidade não é nada diferente. Eu me separo do mundo,
de outros valores, valores de uma sociedade corrompida, mas me separo com um propósito. Não apenas deixo de fazer aquelas coisas, mas eu me separo para fazer outras, ou seja, viver os valores do reino de Deus, a ética do reino de Deus. Não sei se eu fui claro nessa questão. Pastor, esclarecendo ainda mais, quando o senhor fala em separação, é muito comum, quando fala em santidade, que traz essa ideia de separação, até algumas comunidades religiosas compreendem que esse separar é se isolar da sociedade, se isolar de pessoas e buscar uma santificação por meio de solitude, né? É isso que é essa separação, essa ideia de santidade? Não, porque a ideia de santidade, ela tem duas vertentes. Uma, você se separa do meio em que você vivia. Essa é a mensagem bíblica. Você se separa da sociedade, mas você se separa para a glória de Deus. Você não deixa de viver em sociedade. Você se separa dos valores corrompidos da sociedade que você vive. Aí que entra a ética. Às vezes a própria ética secular, filosófica, ela estabelece um padrão aceitável pela sociedade. Mas uma vez como cristão, eu me separo daqueles valores corrompidos, mas me separo para um propósito. Então, quando você faz essa reflexão de que alguns entendem que é isolamento, isso é uma influência ainda lá da Idade Média, de que as pessoas achavam que precisavam se isolar da sociedade e viver em mosteiros, aquele isolamento para se tornar santo. Não é bem isso. Na verdade, o fato de santidade é quando eu me separo para o Senhor. Uma coisa é santa quando ela deixa o uso comum e passa a ter um uso para Deus, para a glória dele. Então, santidade está muito relacionado ao que eu faço para a glória de Deus e não o que eu deixei de fazer. Muitas vezes a gente fica muito apegado. Eu não faço, isso até naquela conversa inicial que nós tivemos aqui hoje, informalmente, é o moralismo. Eu não faço. Não, santidade eu vivo, eu faço. Eu ajo de acordo com o caráter de Cristo, eu faço para a glória de Deus. Essa colocação eu acho interessante, pastor Isaac, que de vez em quando eu ouço alguém dizer que seguir Jesus, que o evangelho é rejeitar o pecado. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade com essa fala, porque embora seguir Jesus haja rejeição pelo pecado, eu acho que essa frase ela me remete para o que o senhor falou, ao não fazer. Eu limito o meu discipulado com Jesus a não fazer isso, a não fazer aquilo, porque por que você não faz? Não faço porque é pecado. Mas e as coisas que Jesus espera que você faça? O foco só está naquilo que não deve fazer, não no que se deve fazer. Exatamente, porque quando nós trabalhamos a ética cristã, eu estou trabalhando a visão de que fui regenerado, que eu fui transformado. Essa transformação que eu experimentei em Cristo me proporciona uma condição agora de viver os valores do reino de Deus. Então, na verdade, o cristão, ele tem um caráter de Cristo. E a santificação é o desenvolvimento desse caráter. Essa é a mensagem do Novo Testamento. Agora eu sou filho de Deus. Devo me parecer com o meu Pai. Então não apenas deixo de fazer, eu passo a fazer aquilo que Deus faria se estivesse no meu lugar. Há uma pergunta que todos nós deveríamos fazer, é a seguinte: se Jesus estivesse aonde eu estou, o que ele faria? Se Jesus estivesse vivendo hoje, lá na minha família, como esposo, como esposa, como filho, como patrão, como empregado, o que Jesus faria? Então, em seus passos, o que faria Jesus? Aí está a questão da santidade, da ética cristã. Aliás,
se tem alguém aí nos acompanhando que quer uma sugestão de livro para ler agora nesse período de pandemia, está aí um bom livro, né? Em Seus Passos, o que faria Jesus? Com um certeza. livro e tanto. Muito bem, pastor, o senhor automaticamente falar de ética é inevitável falar de sociedade, né? E nós não podemos ignorar a cultura em que nós estamos inseridos, a sociedade em que nós vivemos. E uma das características desse tempo chamado modernidade líquida, pós-modernidade, é a ideia do relativismo ético. E eu queria te perguntar, o relativismo ético tem afetado os cristãos? Com certeza. Nós somos influenciados pelas ideias. Aliás, o mundo ele é dirigido pelas ideias. Mas para falar do relativismo ético, eu quero falar antes do fundamento do relativismo ético, porque o relativismo ético ele é consequência primeiro do secularismo. O secularismo, na verdade, é fruto do ateísmo. O secularismo, alguns autores definem o secularismo como um ateísmo sofisticado, porque ele não entra na discussão da negação de Deus, mas nega a existência de Deus e os valores absolutos. Não aceita nenhum padrão ético cristão. Então, ou seja, não existe valores absolutos. A partir do secularismo, nós temos um mundo plural, de muitas ideias, muitas correntes filosóficas. E a partir desse mundo, com muitas ideias, surge o relativismo ético, porque você passa a viver uma época, e essa época que nós vivemos, chamada pós-moderna, é uma época marcada pelo relativismo ético e fundamenta nas suas decisões individuais. Ou seja, quando nós tratamos de ética, nós tratamos de um modo de como você deve viver em sociedade. O relativismo ético diz o seguinte: as suas decisões são individuais. Não existe nenhum padrão moral coletivo. Não se aceita mais isso. A partir do momento que você é o centro, aí vem o humanismo, você é o centro das suas decisões, você precisa tomar decisões fundamentadas em alguns parâmetros. E quais são esses parâmetros? O sentimentalismo, isso me faz bem? Como você pergunta, influencia? Claro que influencia. Quantas pessoas dizem, o culto foi abençoado hoje? Por que o culto foi abençoado? Porque você reconheceu que é pecador, que você está numa vida de pecado? Não. Que fez você sentir bem. É o sentimentalismo. As decisões são tomadas em cima de um pragmatismo. Dá certo para mim? Funciona. Então, se ser corrupto é algo que funciona para mim, é uma decisão sua. Então, o relativismo ético, ele nos traz uma ética da situação. Não tem um padrão coletivo aceitável. Tudo é relativo às circunstâncias que você está vivendo. Naturalmente, isso tem influenciado o comportamento na igreja. Você percebe pessoas se identificando como cristã e os escândalos estão aí. Essa semana nós vimos a notícia, e estou vendo direto em WhatsApp, Facebook, piadas de uma senhora que se identifica como pastora, tem uma linha toda moralista e de repente, dentro dessa influência do relativismo ético, ela toma a decisão de matar o marido. Quando se vai discutir essa questão, muitos vão procurar um fundamento. Dizer, não, de repente esse cara era durão com ela, ele tomava conta. Já ouvi essa discussão, que esse pastor não era pastor também, que ele... Aí você entra num relativismo ético, ou seja, justifica a atitude. Está entendendo? Daqui a pouco as pessoas vão começar a aceitar essa atitude. Qual o princípio que foi quebrado? Não matarás. É um princípio absoluto, mas a sociedade não aceita mais princípios absolutos
para o todo. Isso é o secularismo que influencia o comportamento dos dias de hoje. Naturalmente, você vê isso acontecer na igreja. Tem pessoas que são corruptas, desonestas, pessoas que cometem adultério, vivem uma vida de fornicação, tudo fundamentado no relativismo ético, depende da circunstância, da situação. Justifica-se todas as atitudes, uma vez que não tem mais padrão absoluto para a sociedade, para o todo. Dá até para perder a voz, o fôlego. O pastor Isaac, eu quero aproveitar dar continuidade a essa fala que o senhor concluiu. Dentro do povo cristão, né, ou do povo evangélico, nós percebemos no evangelicalismo brasileiro uma ênfase muito grande a avaliar a espiritualidade pelo que se sente, conforme o senhor falou. Uma das características desse tempo é o sentimentalismo, né? Se eu sinto arrepios, se eu choro, se eu dou risadas, no momento da celebração no templo, o culto foi maravilhoso. E aquela igreja se torna uma igreja maravilhosa, uma igreja mais espiritual do que as outras. Mas não se percebe no evangelicalismo brasileiro como um dos itens de número 1 da espiritualidade, a ética, o caráter. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho qual é a sua percepção. Será que tem uma anomalia no evangelicalismo brasileiro? Tem uma disfunção acontecendo nesse momento? Olha, com certeza. Já há algum tempo, alguns líderes evangélicos no Brasil vêm levantando essa questão. A revista Ultimato, algum tempo atrás, trouxe vários artigos relacionados ao crescimento do número de evangélicos no Brasil. O IBGE dava sinal de mais de 40 milhões de brasileiros identificando-se como evangélicos. Mas a sociedade continua mais corrupta, mais violenta, mais imoral. E esses líderes começaram a questionar se a sociedade brasileira está se tornando evangélica, por que não há proporcionalmente uma mudança na sociedade brasileira, no aspecto de caráter, de moral, de ética? Então você observa algumas declarações de efeito, o Brasil e do Senhor Jesus, vários políticos evangélicos, entre aspas, fazendo movimento de oração, consagrando o país ao Senhor Jesus, convocando um jejum nacional, uma espiritualidade que você não vê reflexo na sociedade. A injustiça social está aí, a discriminação racial, as coisas continuam piorando, e o número de evangélicos continua crescendo. Temos que questionar isso, porque o evangelho tem uma ética, a ética do reino de Deus. A partir do momento que você não vê um comportamento ético e ético cristão, tem uma coisa errada. Então você observa que nós estamos carecendo de uma reflexão. Quando você vem para as igrejas, também, você observa que nós valorizamos muito o carisma, a espiritualidade, dentro do templo. Durante a semana é secular, vida secular. Aí vem um relativismo ético influenciando. Nós temos um divórcio. Entrei no templo, eu sou espiritual. Segunda-feira ao domingo, eu tenho uma vida secular. Eu posso ser corrupto, eu posso ser imoral, está tudo certo. Domingo eu pego minha Bíblia, aliás, nem pego mais a Bíblia, né? Domingo eu vou para o templo com o meu celular, participo do momento de louvor, choro, e saio abençoado, o culto foi uma bênção. Na segunda-feira a vida continua a mesma. Eu penso que nós
precisamos de uma reflexão, porque o Evangelho, ele é um Evangelho ético, ele exige uma mudança de caráter, e se você não consegue viver isso, tem algo errado. O que o senhor acha da ideia, pastor Isaac, que alguns gostam de usar, e eu sei do seu posicionamento, por isso estou te perguntando. Tem gente que pega ali um texto de Coríntios para falar que existem crentes que são carnais. Existe esse negócio de crente carnal? Eu não creio nisso, né? Até porque é uma interpretação equivocada do texto. Uma vez que você foi regenerado, você tem uma nova natureza. Tem pessoas não convertidas, convencidas, batizadas, membros da igreja, alguns têm até funções dentro da igreja, alguns são até pastores. Lembro-me que participava de um congresso de pastores da Convenção Batista Fluminense, e quem pregava na ocasião era o pastor Josias Godoy, e ele iniciou a sua fala naquele sermão dizendo que a primeira qualidade do pastor, e o pessoal, ele disse, a primeira qualidade do pastor, ele precisa ser convertido. Aí mais de 500 pastores ficaram rindo. Vocês estão rindo? Eu já conheci 3 pastores não convertidos. E a gente está vendo toda hora aí os testemunhos de pessoas não convertidas arrastando multidões. Então nós precisamos de uma reflexão. Então a conversão é uma mudança de vida. Naturalmente você passa a ter o caráter de Cristo. Aí entra num processo de santificação. Alguém recentemente numa conversa, pastor Leandro, que da igreja informal, alguém disse, ser cristão é algo muito difícil. Aí eu discordei, não, ser cristão não é algo difícil. Ser cristão é viver os valores da sua nova natureza. Você tem uma nova natureza. Então é viver. Se há alguma dificuldade, está vivendo pela força. Não houve mudança. Verdade. Aí você se torna um religioso. E a religião passa um padrão para você, e você fica lutando para seguir aquele padrão da religião. E não segue a Cristo. É verdade. É verdade. Eu me lembro, o senhor falou isso da mensagem, uma vez eu ouvi uma mensagem pela internet do pastor Paulo Solonca. Eu nem sabia, ele soube que ele já é até falecido, pregando num congresso da CEPAL, e ele falava sobre integridade. E aí ele contou uma experiência que ele foi levado, Deus o enviou para outra igreja, uma igreja menor, em que reduziu drasticamente o salário que ele tinha, e era um momento de Natal, e ele foi ao supermercado, e naquele ano ele não poderia comprar amêndoas. E o Paulo Solonca conta que ele pegou uma redinha, um saquinho de amêndoas, e de repente ele se deu conta que o dedo dele estava rasgando aquela redinha de amêndoas, e ele estava pegando a amêndoa para comer. E ele conta que após essa experiência, ele diz que ficou imaginando na voz de Cid Moreira alguém dizendo, pastor Batista é pego roubando amêndoas. Mas após ele brincar, ele diz assim, que nunca percebeu uma força fantástica e tão forte como o Espírito Santo, o incomodando imediatamente após aquela situação, dele estar fazendo aquilo, porque ele estava ferindo a integridade, essa ideia de inteireza, né? Que a ética do reino nos propõe, né? Pastor Isaac tem uma frase, eu não sei aonde eu vi, eu achei essa frase nas minhas anotações essa semana, mas diz assim, ao terminar a liturgia do templo, deve começar a liturgia da vida. Ao terminar a liturgia do templo, deve começar a liturgia da vida. Essa frase tem a ver com o sentido de ética cristã? Sim, é que nós estamos falando do sagrado e do secular. Infelizmente nós divorciamos, né? A nossa vida secular lá fora do sagrado, e não existe separação. Aonde quer que eu esteja, o lugar é santo, porque ali está alguém que foi santificado pelo sangue de Jesus, ou seja, foi separado para viver para a glória de Deus. Seja aqui no templo, como estamos agora,
Seja eu lá na minha casa com a minha esposa, seja eu aqui na escola com os funcionários do colégio, direção, aonde quer que eu esteja, eu estou cultuando. É aquela mesma discussão, né, que vocês tiveram aqui numa quinta-feira, falando a respeito de liturgia e espiritualidade. Na verdade, há um divórcio na mente de muitas pessoas e não deveria existir. Na verdade, a minha espiritualidade é vivenciada no dia a dia. A liturgia aqui não define a minha espiritualidade e o meu caráter. Lá fora, eu devo expressar aquilo que a minha vida deve expressar aquilo que eu declarei aqui durante o culto, através das músicas, das minhas afirmações, nas minhas orações, eu tenho que vivenciar isso. Então, na verdade, a vida é um culto, e eu preciso ter vida no meu culto, no dia a dia das minhas relações. É aquela frase, né? Para que haja vida no culto, é necessário haver culto na vida. Exatamente, né? Culto na vida. Eu me lembro, pastor Isaac, quando, na primeira vez que nós fizemos aquela campanha, Uma Vida com Propósitos, lendo aquele livro do Rick Warren, e eu nunca me esqueci da definição de adoração que o Rick Warren faz. Ele diz que adoração é um estilo de vida. E isso nos remete, isso maximiza, né, essa compreensão que nós temos de adoração, muitas vezes restrita apenas à liturgia do templo, né? Com certeza. A esse tempo de música que nós temos, né? Aquele período de louvor, período de adoração. Na verdade, a vida é uma adoração. Verdade. Pastor, eu tenho mais uma, mas eu vou deixar essa para o final e quero chamar o Oséias agora, saber como é que está isso, os nossos ouvintes, nossos irmãos e irmãs mandaram uma pergunta. Como é que está aí, Oséias? O pessoal está participando bastante. Já tenho aqui algumas perguntas dos irmãos. Quero também mandar um abraço para o pessoal de Apiacá e de Itaperuna. O Evaldo me cobrou aqui um abraço. Quando mandei abraço para o pessoal de Calçado, o Evaldo me cobrou aqui. Um grande abraço, Evaldo, Lilian, todos de Itaperuna. Muito obrigado por separar esse tempo para estarmos juntos aqui. Um abraço, Fábio Silva, também meu irmão Fábio Silva está acompanhando. E um abraço também para o pessoal de Apiacá, que está assistindo também. Eu tenho uma pergunta aqui do Edson Magalhães, que diz o seguinte: eu gostaria de saber se é correto o cristão fazer agiotagem. Eu passo a pergunta. Olha bem, essa questão, como vou te explicar, depende de como ele entende por agiotagem, né? O quê? Cobrando algo exorbitante do próximo, e está explorando alguém. Se há uma exploração do próximo, porque a ética ela está relacionada ao meu próximo. A ética cristã, ela fundamenta em 2 princípios. Quais são os princípios? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, se eu estou explorando alguém, aí eu não estou agindo corretamente. Eu nunca devo usar os meus recursos para explorar o próximo. Aí falta ética cristã. Amém. Ele conclui dizendo o seguinte: Billy Graham dizia que nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. A Maria José faz a seguinte pergunta: ética cristã está relacionada com a ética moral? Repete a pergunta, por favor, Zéias. A ética cristã está relacionada com a ética moral? Sim, sim. Eu acredito que a ética cristã está se relacionada com a ética moral. Eu acho que ética e moral são questões que caminham juntas. A nossa grande dificuldade não é com a moral, Maria José. A nossa grande dificuldade é com o moralismo, é com o legalismo, quando o que muitas vezes Jesus combateu
naqueles fariseus da época dele. Por exemplo, a lei de Moisés dizia que se uma mulher fosse pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. E aí eles trazem aquela mulher até a presença de Jesus, e Jesus vira para todos e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Veja, Jesus não estava justificando a conduta daquela mulher. Jesus estava, na verdade, tratando do moralismo daqueles fariseus. E normalmente o moralista, ele nunca olha para si. Ele está sempre querendo impor um padrão de perfeição sobre o outro. Mas quando nós olhamos, Zezé, para as palavras de Jesus, para o Sermão do Monte, por exemplo, nós encontramos ali um padrão ético e moral relacionado a uma conduta padronizada para os cristãos, para os seguidores de Jesus. O Oséias citou aí a citação que o nosso irmão Edson fez, do Billy Graham. O Eugene Peterson, na Bíblia, a mensagem, que ele parafraseia a Bíblia, naquele texto que diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, ele diz que nós somos responsáveis por transmitir as cores de Deus ao mundo. Então, quando nós somos éticos e morais na nossa conduta diária, nas nossas relações do dia a dia, nós estamos transmitindo as cores de Deus, somos cartas de Deus para o mundo, né? Então eu creio que nesse sentido tem a ver sim, ética e moral caminham juntos. Amém, está respondido. O André Pedrosa faz uma seguinte pergunta: na modernidade líquida, isto é, na atual sociedade, é afirmado algo que me incomoda profundamente. Diz-se não existir mais a verdade, mas verdades, de modo que cada um tem a sua opinião sobre isso. Exatamente, André. Uma vez que há uma negação da existência de Deus, não se acredita em valores absolutos. Tudo é relativo. Então não existe uma única verdade. Isso no pós-modernismo. Acredita-se em muitas verdades e cada um busca a sua própria verdade. Infelizmente, esses conceitos têm influenciado o comportamento não só da sociedade lá fora, mas também as igrejas. Até aproveitando, pastor, recomendar para o André, se ele quiser adquirir, aquele livro da Nancy Pearcey, Verdade Absoluta, onde ela diz nesse livro que, na verdade, a Bíblia não é um conjunto de verdades. A Bíblia é a verdade, e verdade absoluta, especialmente para os cristãos, né, que reconhecem como palavra revelada de Deus a nós. Amém. Quero mandar um abraço também muito especial ao irmão César Pimentel, que está participando com a gente também, e ele faz uma afirmativa aqui que eu quero ler. A ordem moral é uma ordem no mundo das liberdades. E também elogia a live. Eu quero mandar um abraço especial ao César e toda a sua família, tá bom, meu irmão? Tenho aqui também mais uma pergunta da Olívia Diana Oliveira Gomes. Como podemos pôr em prática a nossa ética cristã? É possível identificar os sinais de que não estamos praticando a ética cristã? Ora bem, na verdade, nós somos, né, no início aqui o pastor Leandro fez uma pergunta, a ética do reino de Deus. Na verdade, do reino de Deus, o reino de Deus vai ser identificado através da igreja. Nós somos um sinal do reino.
E se eu agir eticamente nas minhas relações, o mundo verá o reino de Deus. Porque o que é o reino? É o governo de Deus sobre aqueles que se submetem ao seu senhorio através da fé em Cristo Jesus. Jesus está reinando na minha vida, na sua vida. Ele é rei. E se eu vivo os valores do seu reino, o mundo lá fora há de ver na minha vida o sinal ou sinais desse reino, através do meu comportamento ético. O pastor Leandro estava falando a respeito da ética e da moral. Eu vejo da seguinte forma: a ética é a teoria e a moral a prática. Quando você fala de estudo, eu estou estudando a forma como devo me comportar, e a moral é a praticidade, é a prática. Eu entendo como devo agir e ajo moralmente na sociedade em que eu vivo. Eu acrescentaria também, pastor Isaac, quando a Olívia pergunta se é possível identificar os sinais de que não estamos praticando a ética cristã, eu quero fazer uma ponte com a menção do livro do Charles Sheldon que o senhor fez, Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Eu ouvi recentemente algo interessante, que um dos significados de que Jesus é a verdade, é que Ele é o padrão de verdade para nós. Então é simples saber se eu estou vivendo a ética do reino ou não. É só eu colocar Jesus no meu lugar. Jesus faria da forma como eu estou fazendo? Se a resposta for sim, eu estou vivendo uma ética cristã. Se a resposta for não, eu não estou vivenciando a ética do reino, porque Jesus é esse padrão ético para nós, né? Com certeza. Amém. Eu não tenho aqui mais perguntas no YouTube. Eu estou com uma dificuldade aqui, irmãos, com o Facebook. Eu não estou conseguindo acessar os comentários do Facebook. Eu peço aos irmãos, a todos que estão acompanhando pelo Facebook, se você fez alguma pergunta e eu não tive acesso a ela, eu peço que você transmita a sua pergunta aqui pelo YouTube. Eu estou com dificuldades aqui na plataforma do Facebook. Me perdoem, mas eu acho que não tem não, né, Michael? Não temos então. Muito okay. bem. Tem uma pergunta aqui? Pode responder. Ok. Rafael. Temos uma pergunta. Um abraço, Rafael. Prazer ter você participando aqui conosco. Jesus humilhou, julgou ou envergonhou alguém em seus ensinamentos? Essa é a pergunta do Rafael. Jesus humilhou, julgou ou envergonhou alguém em seus ensinamentos? Não. Jesus é Deus, é perfeito, né? Nunca humilhou, julgou. Resposta não. Pastor, eu disse que deixaria a última pergunta para o final. Pode ser que surja nesse ínterim aí mais alguma colocação, mas eu gostaria que o senhor citasse para nós, já que nós estamos falando de ética, de santidade, de comportamento cristão na sociedade em que nós vivemos. Gostaria de pedir para o senhor citar um conselho, uma recomendação bíblica, orientando-nos a viver a ética do reino de Deus. Pastor Leandro, eu vou deixar um verso. Filipenses, capítulo 2. Recentemente nós fizemos uma exposição de Filipenses aqui na igreja, nas lives de domingo. Aí veio à minha mente esse texto, Filipenses 2, 15. É uma palavra do apóstolo Paulo, eu acho que oportuna para esse momento, que diz o seguinte: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Eu creio que esse é o desejo de Deus em Cristo Jesus, para cada cristão, que eu e você, que possamos viver de uma forma pura, irrepreensível,
vivendo numa sociedade corrompida, mas de uma forma inculpável e brilhando. O Senhor Jesus diz que nós somos a luz desse mundo, sal dessa terra. E é através de nossas atitudes que possamos brilhar, a luz de Jesus possa brilhar através de nossas vidas. É o desejo de Deus, é o projeto de Deus para que eu e você, que nesse processo de crescimento espiritual, de santificação, nos tornemos irrepreensíveis. Amém, amém. O Oséias sinalizou para mim, pedindo para voltar lá a ele. Oséias, apareceu novidade aí? Tem mais perguntas aqui. A Laura Berton, ela pergunta: como posso saber se algo é pecado? Eu quero passar a pergunta aos pastores. Pois bem, Laura, é muito interessante a sua pergunta. Um abraço para você, querida Laurinha, porque ela nos faz resgatar a importância do reconhecimento da Bíblia como verdade absoluta. Num tempo de relativismo, num tempo de pluralidade, onde não existem mais coisas que não erradas, como diz o ditado, todo ponto de vista é a vista de um ponto. É a ideia de que pode ter, você está de um lado e eu do lado de cá, e nós desenharmos o número 6, e eu vou falar, isso é 6, aí você vai falar, não, isso para mim é um 9, porque depende do ponto de vista. E é nesse tempo em que a gente vive, que é de fundamental importância, nós resgatarmos a Bíblia como padrão absoluto, verdade absoluta para nós. E a Bíblia é quem nos mostrará o que é pecado. Pecado é a transgressão da vontade de Deus. Na verdade, é importante nós termos duas coisas em mente, né, Laura? Uma, pecado enquanto condição. Nós nascemos, nós fomos concebidos em pecado. Ou seja, o pecado é um estado mau da nossa alma. Ele faz parte da humanidade. O pecado de Adão e Eva afetou toda a humanidade. Essa condição nos leva aos atos pecaminosos. Os atos pecaminosos são as transgressões da verdade absoluta de Deus revelada na Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia é esse padrão aferidor, Laura, para saber o que é pecado e o que não é pecado. Amém. O Edgar Gonçalves faz a seguinte colocação: boa noite. No fundo, nós sabemos o que é errado. O que acontece é que criamos mecanismos para burlar nossa prática, nossa própria consciência, para tentar justificar os nossos erros. O manual da vida é a Bíblia. Mando um abraço também para a Gabriela Pimentel, que está participando aqui. E quero mandar também um abraço muito especial para a professora Lilian Godoy. E ela pede oração também pela recuperação da Lívia, que fez uma cirurgia. E que Deus possa abençoar a recuperação dela. Abraço a toda a família da Lilian. Quero aproveitar esse pedido que a Lilian faz, pastor Isaac, e como temos feito todas as quintas-feiras, orando pelos membros da igreja, queria pedir para o senhor estar orando nesse momento, intercedendo pela recuperação da Lívia, lembrarmos aqui do Jefferson também, da Laisa. Por favor, eu peço que o senhor esteja nos conduzindo nesse momento de intercessão. Nós vamos orar e quero incluir também o nome do Jefferson. Ele vem lutando com a Covid-19, estava na UTI, mas Deus tem sustentado a família e a gente tem buscado a direção de Deus para a vida da Laisa e pedido ao Senhor que restaure a saúde do Jefferson. Então nós vamos orar pela recuperação da Lívia, do Jefferson, pela sua vida, e eu gostaria de convidá-lo, encorajá-lo a estar orando conosco. Quando nós oramos aqui, nós
nos juntamos, nos unimos a você e juntos agora nós colocamos diante de Deus esses pedidos, nós adoramos ao Senhor. Então gostaria de convidá-lo a estar participando desse momento, orando conosco, concordando com aquilo que nós vamos verbalizar aqui diante do nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós o adoramos, reconhecemos, ó Deus, a Tua soberania sobre nossas vidas. Tu és digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor. Reconhecemos a Tua bondade para conosco. Ó Deus, podemos afirmar que até aqui o Senhor nos ajudou, e louvado seja o Teu santo e bendito nome. Ó Deus, nesse momento, como igreja do Senhor Jesus, nós manifestamos aqui o nosso desejo, que o Senhor esteja abençoando a vida da Lívia, do Jefferson, abençoando, Deus, no sentido de restaurar a saúde. Nós intercedemos pelos familiares da Lívia, do Jefferson. Nós, ó Deus, confiamos na Tua bondade, no Teu poder, e, ó Deus, para a glória e para a honra do Teu nome. O nosso desejo é que o Senhor esteja curando essas pessoas, e que o Senhor receba toda a glória, todo o louvor. Ó Deus, nós intercedemos pelos demais enfermos, nós intercedemos pelos profissionais de saúde, intercedemos pelo nosso país, por esse momento, Deus, que nós vivemos na história. Nos dê, ó Deus, sabedoria. Nós o adoramos porque reconhecemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, reconhecemos a Tua bondade, a Tua direção. Ó Deus, receba nessa noite a nossa gratidão. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Até aqui o Senhor nos ajudou, e louvado seja o Teu santo e bendito nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos chegando ao final da nossa live, estamos caminhando para o encerramento. Mais uma vez quero agradecê-lo, quero agradecer aqui a participação do pastor Maurinho, e ele elogia a equipe de transmissão. Então quero transmitir aqui o elogio do pastor Maurinho a vocês. Ele disse que a transmissão está em alta qualidade, então quero transmitir aí ao pessoal que está fazendo esse trabalho maravilhoso. Mais uma vez nós reconhecemos o trabalho de vocês, louvamos a Deus pela fidelidade de vocês nesse tempo, por esse trabalho que vocês têm realizado. E nós esperamos no próximo domingo às 18 horas, às 9 horas EBD, e às 18 o nosso culto. Muito obrigado pela sua participação, um abraço, que Deus esteja abençoando você e a sua família, o nosso desejo, a nossa oração. Esse bate-papo abençoou sua vida? Então compartilha. Clica aí nessa setinha, envie esse bate-papo para outras pessoas, para outros membros da igreja, que talvez não estão participando, com outros familiares, amigos. Nós temos essa oportunidade. Hoje pela manhã eu estava acompanhando uma live em que o pastor mediador estava em Orlando, nos Estados Unidos. Tinha pastores em São Paulo, pastores no Rio. Nós estamos vivendo esse tempo em que a internet, o mundo virtual nos aproximou. E por isso nós temos a oportunidade, a opção, a possibilidade de chegarmos a lugares distantes. Então compartilhe essa live. Um beijo no seu coração, boa noite para você. Deus abençoe sua vida, sua família. Deus abençoe o nosso final de semana. Amém. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés.
Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor Jesus.